Olá, tudo bem? Eu sou a professora Malu. Seja bem-vindo ao quadro Informando do programa Conexão Escola TV, elaborado pela Prefeitura de Goiânia por meio do Núcleo de Educação Conectada da Secretaria Municipal de Educação. O tema da edição de hoje será abuso sexual. Você sabia que na maior parte dos casos de abuso sexual contra crianças e adolescentes, o agressor é um conhecido da família? Que abusos sexuais podem acontecer mesmo na presença de outras pessoas? Já te contaram que algumas vítimas continuam demonstrando apego por seu ofensor, mesmo detestando os abusos? Algumas situações de abuso são disfarçadas como um cuidado ou carinho, causando dúvidas até em adultos sobre o que realmente aconteceu? Essas, entre outras tantas perguntas, envolvem aspectos que causam ansiedade nos pais e que são complicados de assimilar, até mesmo para nós, professores, que trabalhamos com crianças e adolescentes. Além disso, existem muitos mitos, preconceitos e confusões sobre a realidade das coisas e sobre as melhores estratégias de prevenção. Mais de uma coisa sabemos: a melhor estratégia para lidar com essa questão é investir em conhecimento. E, por isso, hoje vamos entrevistar a doutora Liliane Domingos Martins, que é doutora em psicologia e cofundadora do Instituto Alex, que é uma organização dedicada à educação como ferramenta de prevenção contra violência sexual de crianças e adolescentes. Liliane, antes de tudo, precisamos entender o que é abuso sexual. Explica pra gente, por favor. Bom, esse é um tema muito difícil, muito complicado mesmo, que desperta muita ansiedade das pessoas, mas a gente pode explicar assim. Abuso sexual é toda vez que, de forma sexualizada ou erotizada, um adulto se aproxima, tem contato com uma criança. Contato de qualquer ordem. Todo ato, todo jogo, toda brincadeira sexualizada ou erotizada que uma pessoa mais velha realiza com uma criança ou um adulto realiza com um adolescente, isso é considerado abuso sexual. Disso a gente precisa entender ainda que assim, o abuso pode acontecer com ou sem toque. O abuso com toque ele é muito óbvio, né? É fácil da gente perceber. Por exemplo, quando o adulto passa a mão nas partes íntimas de uma criança, né? Ou faz com que a criança o toque nas partes íntimas, força o toque da criança em suas partes íntimas, ou quando o adulto introduz o dedo no corpo da criança, ou o pênis, né? Isso tudo é considerado abuso sexual com toque. Abuso sem toque é quando, por exemplo, o adulto mostra material pornográfico para a criança, ou mostra as suas partes íntimas para uma criança, ou, por exemplo, observa um adolescente tomar banho. Isso tudo é considerado abuso sexual também. E é menos óbvio para as pessoas, né? É mais difícil entender como abuso, mas é também, porque ele tem uma intenção sexualizada em relação àquela criança ou àquele adolescente. Além disso, é preciso saber ainda que o abuso sexual ele não necessariamente necessita que a pessoa, que o agressor esteja no mesmo lugar que a vítima. O abuso ele pode acontecer pela internet, né? Quando uma pessoa mais velha manda foto de suas partes íntimas para uma criança ou uma adolescente, ou quando pede foto das partes íntimas dessa criança ou desse adolescente, isso também é considerado abuso, isso também está errado, não pode, né? Então é preciso saber disso. Liliane, mas como podemos identificar que uma criança e adolescente está sendo abusado sexualmente? Existem sintomas, sinais definidos? Quando eu falo dos sinais e sintomas do abuso sexual, a gente tem que entender que o abuso sexual ele é um trauma. Sendo um trauma, ele gera um estresse. E cada pessoa reage de forma diferente diante de um estresse. Eu funciono de um jeito, você funciona de outro, cada criança vai responder de uma forma diferente.
né? Então, o que a gente investiga normalmente é quando tem mudança de comportamento significativa em relação àquela criança. Existem algumas que, por exemplo, regridem o comportamento, volta a fazer xixi na cama, chupar dedo. Boa parte das crianças choram mais, né? Ficam mais chorosas, mais irritadas. Adolescentes muitas vezes podem passar a se cortar, a ter comportamentos autodestrutivos, se envolver com álcool, com drogas. De uma forma geral, então, o que nós procuramos é por alterações significativas. Crianças que ficam mais ou menos alguma coisa em relação a como ela era antes, né? Mais agressiva, mais respondona, mais isolada ou menos, né, participativa das tarefas, tem menos rendimento escolar, menos aprendizado ou mais aprendizado, porque existem crianças que às vezes fogem, como o abuso acontece muitas vezes dentro de casa, né, por parte de pai, de padrasto, avô. Algumas crianças acham que a escola é seu refúgio e tem um melhor desempenho, se voltam mais para o estudo, para as tarefas, né, e tem um melhor desempenho. A maioria das crianças tem queda de rendimento, mas tá vendo que isso é uma diferença significativa no comportamento que ela tinha antes, né? Então, alterações significativas de comportamento é o que nós buscamos. Criança que está mais ou menos alguma coisa em relação ao que ela era antes, em relação à forma como ela funcionava antes. Ficar atentos a essas mudanças comportamentais e identificar que determinada criança ou adolescente esteja sendo abusado sexualmente e saber lidar com a situação é muito importante para minimizar os danos nas vítimas. A violência sexual gera efeitos a curto, médio e longos prazos e pode ocasionar danos permanentes. Entre as consequências mais comuns estão sintomas físicos, cognitivos e comportamentais, além de conflitos psíquicos e emocionais. Doutora Liliane, qual é o papel da escola no enfrentamento ao abuso sexual? Eu costumo dizer que a escola tem um duplo papel quando se fala da violência sexual. As crianças, elas estão inseridas, crianças e adolescentes estão inseridas na escola em boa parte do seu tempo, e ali é mais fácil, é um ambiente mais fácil de se detectar quando as crianças apresentam diferenças de comportamento que refletem um estresse, que mostram que elas estão passando por um momento difícil, né? Então, eu digo que a escola tem um duplo papel, o professor tem um duplo papel quando realiza ações contra o abuso sexual, quando procura identificar o abuso sexual. Em primeiro lugar, porque o professor ele tem informações sobre desenvolvimento humano, como a maioria dos outros profissionais não tem. Ele sabe o que é esperado para crianças e adolescentes de uma determinada sala, de uma determinada idade, o que se espera deles de comportamento típico, né? Então, se uma criança está fora daquele padrão, a gente precisa entender por quê. E um dos motivos que dificulta o aprendizado muitas vezes pode ser um estresse, pode ser um trauma. Então, isso precisa ser investigado quando a criança não está funcionando dentro do que dentro do modo como funcionam as outras crianças ou adolescentes daquela turma, daquela faixa etária. E ao mesmo tempo, o professor conhece seus alunos normalmente como indivíduos, enquanto pessoas, conhece as particularidades de cada um. Aquele adolescente que é mais brincalhão, aquela criança que já é mais quieta por natureza, ou aquela criança que é mais doce, mais comportada e de repente tem uma alteração de comportamento mostrando um estresse significativo. Então, quando tem alguma coisa diferente com aquele aluno que chama a atenção do professor, isso também o convida, né, a conversar com aquela criança, com aquele adolescente para entender o que está acontecendo e fazer o devido encaminhamento do caso conforme o problema, né? Em casos de abuso, quando crianças e adolescentes comunicam,
né, uma situação de abuso, aí é importante que isso seja passado para os diretores, para os gestores daquela escola, acionarem os órgãos competentes e darem encaminhamento para denúncia, tá? Então é papel de todos dentro da escola, principalmente porque é um lugar onde as crianças frequentam cotidianamente, onde existe essa expectativa de conhecimento de cada uma enquanto sujeitos, enquanto indivíduos, né, enquanto parte de um grupo, para fazer os encaminhamentos necessários. A escola tem papel de cuidado também. Esse é um tema ainda carregado de muitos tabus. E vale ressaltar que a educação sexual é um termo utilizado para se referir ao processo que busca proporcionar conhecimento e esclarecer dúvidas sobre temas relacionados à sexualidade. Só reforçando que educação sexual é um programa de ensino sobre os aspectos cognitivos, emocionais, físicos e sociais da sexualidade. O seu objetivo é equipar crianças e jovens com conhecimento, habilidades, atitudes e valores que os empoderem para vivenciar a sua saúde, o bem-estar e dignidade, desenvolver relacionamentos sociais e sexuais respeitosos, considerar como suas escolhas afetam o bem-estar próprio e dos outros. É entender e garantir a proteção de seus direitos ao longo da vida. A escola desempenha papel importante na rede de proteção a crianças e adolescentes, detectando e denunciando casos de violência. E por falar em denúncia, Liliane, onde podemos denunciar casos de abuso sexual? A nossa principal recomendação sobre onde denunciar costuma ser o Conselho Tutelar. A maior parte dos municípios contam com unidade de Conselho Tutelar, que é um órgão de proteção à criança e ao adolescente. Também existe o Disque 100, que é o número dos direitos humanos, onde é possível realizar denúncias anônimas, né, também, caso a pessoa não se sinta à vontade para se identificar. Outros órgãos que podem ser procurados são as delegacias, o Ministério Público da sua cidade, do seu estado. Além disso, você pode procurar, né, caso não encontre nenhuma dessas unidades ou serviços perto de você, você pode procurar um posto de saúde, um hospital, uma escola, que eles podem acionar os órgãos competentes também para fazer esse encaminhamento. O que tem que ser lembrado nesses casos é que é dever de todos, existe uma obrigatoriedade legal para que todo mundo denuncie, ao mesmo que seja uma suspeita de violência sexual, tá? Isso porque muita gente às vezes tem receio, né? Mas eu vou estar acusando uma pessoa indevidamente. Não, o que não pode é deixar uma criança em risco. Então, mesmo quando tem suspeita, ela deve ser denunciada para que seja possível a devida investigação do que está acontecendo, os encaminhamentos necessários para aquela criança. Então, é importantíssimo que a denúncia seja feita sempre que nessas situações, sempre que tiver uma dúvida sobre alguma situação, fica a recomendação. Esses são os órgãos que trabalham com esse tipo de intervenção sempre que necessário. Assim, podemos dizer que existem várias formas de tentar evitar que o abuso sexual aconteça. E no quadro de hoje, oferecemos algumas informações para você saber como proporcionar mais segurança às crianças e adolescentes no seu meio. Acreditamos e concordamos com o Instituto Alex. Conhecimento é proteção. E você encontra muitas informações práticas no Instagram e blog da entidade. E é só acompanhar no site do Instituto Alex. Estamos juntos nesse desafio, Liliane, pode ter certeza. Obrigada por estarem conosco e esperamos vocês na próxima semana. Até lá! Se liguem no portal Conexão Escola e no Informando. Beijo, até lá!